Bom, boa tarde. Nós vamos dar continuidade ao Metrópole Sensível, a edição carioca, né, do Metrópole Sensível. É uma grande alegria estar aqui moderando essa mesa com os amigos queridos. Também é uma alegria estar podendo colaborar com a realização desse evento, né, aqui no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de participar algumas vezes do Metrópole Sensível lá em Montpellier, né, uma iniciativa muito interessante, né, todo o trabalho de construção desse espaço de diálogo, né, que o professor Fábio Larroca vem construindo aí há algum tempo, né? E é muito interessante a gente ver essa rede, ela se capilarizando aqui no Brasil, né? E essa discussão, eu chego a essa discussão muito pelas ambiências sônicas, né? As ambiências musicais, né? Do meu trabalho, né? Trabalho que eu venho desenvolvendo com a Cíntia, né? E eu acho que todo esse debate, todo esse conjunto de discussões teórico-metodológicas, que eu acho que algumas já apareceram na mesa da manhã, eu acho que outras discussões vão aparecer, talvez mais pensando, talvez até inclusive as mediações tecnológicas, né? Eu acho que todo esse debate é um debate extremamente rico e aberto, né? E é interessante perceber como um pouco a fala que foi feita pelo Fábio e pela Cíntia, como esses conceitos e noções eles vêm se deslocando, né? E essas fronteiras, em alguma maneira, elas vêm se borrando e, no meu entender, se potencializando como ferramentas de reflexão, de pesquisa, né? Bom, essa mesa, então, da tarde, ela está intitulada Afetos e Corpografias Urbanas. Está participando dela, então, a Renata de Rezende Ribeiro, né, que é professora do programa Mídia Cotidiano, desculpa, deu um branco aqui agora, Mídia Cotidiano, né, da UF. Também participa dela o Vinícius Andrade Pereira, que vai apresentar um trabalho que foi construído com o Renato Furtado, né? E finalmente, fechando a mesa, a gente vai ter a apresentação do Rodrigo Morelato, que é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Tá? Obrigada, Micael. Obrigada a todos, todas e todes. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma alegria, né, estar aqui hoje, nesse evento super querido, dos meus amigos, da minha amiga Cíntia, do meu amigo Fábio, Micael, enfim, é sempre muito bom agradecer aí pelo convite, né, por poder estar participando e já dizer, enfim, de antemão, que eu vou falar um pouco eu adorei a mesa, né, de manhã. Minha pesquisa, ela não é especificamente sobre cidades, embora eu já tenha escrito sobre isso, sobre a questão urbana, só que tem me interessado bastante a questão desse território das telas, né? Como o Micael falou, eu sou professora do programa de Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, e, enfim, sou da comunicação, da área da comunicação, e por isso o que me interessa é esse território mediatizado. Então, para essa fala, depois qualquer coisa você fala o meu tempo aí, eu preparei um slide muito, digamos assim, muito curto, porque essa apresentação ela se concentra mais numa perspectiva teórica, embora eu tenha um grande campo sobre a questão das telas. Então eu vou dar algumas pistas sobre o campo e depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode trocar um pouco mais, tá? Então o título, né, da minha fala, né, se chama Corpos Telânicos e Afetos Mediatizados, Reflexões sobre os elos nas ambiências do século XXI. E, assim, colocando um pouco a questão do contexto, né? Pensando esse contexto, como eu falei agora há pouco, das tecnologias, né?
Então, num primeiro momento, a gente pode refletir sobre a questão do corpo, como a própria vicissitude, né, corporal, ela é transformada a partir de várias próteses, né? Eu acho que isso não é novidade para ninguém, quando a gente pensa nessa transformação corporal ali, né, que também vão engendrar outras composições. Mas a reflexão que eu faço atualmente é sobre essa plasticidade da experiência hoje em dia, pela potência das imagens, sobretudo pelo aspecto imaterial que transforma os vínculos sociais. Então me interessa essas relações que estão sendo engendradas nas telas, particularmente nos territórios das redes sociais. Então, assim, já dando uma perspectiva, digamos, da minha pesquisa mais particular para vocês, eu faço o que eu chamo, né, uma certa perspectiva de uma cartografia por várias redes sociais digitais. Eu comecei no Facebook, que agora já está, digamos assim, um pouco ultrapassada, principalmente para jovens gerações. Na verdade, não. Eu tenho que ir além. Eu comecei no Orkut, que provavelmente aqui muitos de vocês não conhecem mais. Mas assim, nos últimos anos a gente se debruçou, né, meu grupo de pesquisa no Facebook, depois no Instagram, TikTok e particularmente hoje em dia a gente está no território do audiovisual, do YouTube especificamente, né, porque a gente pode pensar também no TikTok, que é uma rede audiovisual. Então eu gostaria de marcar essas especificidades, depois eu vou chegar, né, enfim, no que eu tenho estudado, no que eu tenho me debruçado em relação ao YouTube. Bom, pode passar, por favor. Então, essas diversas telas, né, que são essas telas cotidianas, mudaram profundamente a forma como a gente se conecta e a gente se interage, né, hoje em dia. Se por um lado o acesso e a conectividade, né, elas foram facilitadas, né, do ponto de vista de várias relações, do tempo, do espaço, da própria flexibilização, né, a falta da materialidade, na minha hipótese, ela trouxe uma espécie de superficialidade às relações devido à substituição do contato físico na socialização e na impossibilidade de captar uma linguagem corporal mais profunda. Para quem estuda algumas questões, digamos assim, mais tecnicistas até do corpo, enfim, vários autores vão afirmar que a gente tem pelo menos 70% da nossa linguagem, ela se dá por meio do corpo, né? Por meio da nossa expressividade, por meio dos gestos. E essa é a primeira reflexão que eu faço. Como a nossa experiência comunicativa e comunicacional, ela hoje em dia ela está enquadrada. E aí, quando a gente está falando de um enquadramento telânico, né, de um enquadramento por meio de uma tela, você limita o seu espaço corporal e como você perde comunicação nessa relação. E aí, por isso que eu faço uma certa, digamos assim, provocação. Não é bem uma provocação, é uma reflexão mesmo. Porque eu acho que depois da pandemia, me parece que esse excesso de telas mudou a nossa relação com a nossa sociabilidade. Então, é quase uma espécie de um paradoxo. Por um lado, a gente tem uma certa urgência dos encontros, principalmente, né, depois que a pandemia acabou, mas, por outro lado, parece que a gente está tendo uma certa dificuldade nesse convívio com o mundo físico, desse encontro com o outro, né? Aí, pensando na própria comunicação como essa arte do encontro, de encontrar o outro, de estar com o outro. Enfim, é uma hipótese que eu tenho e por que eu vou falar um pouco, né, da minha pesquisa de campo. Pode passar, por favor. Bom, eu fecho um pouco o conceito desse corpo telânico, né, a partir do que eu estou chamando de corpo tela, que seria esse corpo mediado pela tecnologia, não apenas, né, essa tecnologia que conecta e interage, mas também como essa tecnologia tem mudado a identidade, a presença e os próprios processos subjetivos, particularmente dos jovens, que na verdade é o meu, digamos assim, o meu campo empírico. Daqui a pouco eu vou chegar lá.
Então, nessa conjuntura, minha abordagem visa explorar esses corpos telânicos como formas e ambiências deste século XXI, investigando as emoções. Então, assim, falando um pouquinho do meu campo de estudo, eu estou atualmente, assim, nos últimos 5 anos, desde o final de 2019, estudando jovens que fazem, né, narrativas de si mesmo no YouTube. Então, eu trabalho basicamente com narrativas de vulnerabilidade. Então, seria narrativas sobre dores subjetivas, ou seja, saúde mental, enfim, questões até, digamos, mais drásticas, mas basicamente essas narrativas, né, de vulnerabilidade. E uma questão interessante que eu já coloco, que eu já apresento aqui em relação a esse recorte dentro do YouTube, a gente fez uma limitação. Então, assim, são jovens que compreendem ali entre os 15 e eu estendi um pouco a faixa etária da OMS, tá, da Organização Mundial de Saúde. Então, é entre os 15 e 29 anos que eu trabalho, não os 24 anos. E a gente selecionou vários vídeos que fazem esse tipo de narrativa sobre saúde mental, que seriam, assim, desabafos, enfim, o que eu denomino, inclusive, como uma espécie de narrativa catártica. Inclusive, eu fui desenvolvendo essa noção ao longo do trabalho, né, e denominei como narrativas catárticas midiáticas. Daqui a pouco eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Mas, pode passar, por favor, deixa eu ver coisa onde que tá. Bom, então eu coloquei algumas questões aqui, assim, ponto teóricas, né, interessantes, no sentido de tomar essa ideia do corpo, né, desse corpo imaterial, como um centro da experiência sensível e a base da subjetividade, numa proposta que até o meu querido colega Fábio, né, trabalha, que é essa ideia de instagramização da experiência, né? Ou seja, como a gente vive nessa relação por meio das telas e se fazendo, né, subjetivamente, se autofotografando, se autofilmando, e esse existir hoje em dia ele está muito ligado a esse existir para o outro. E aí eu me pergunto, é realmente para o outro ou é para si mesmo? Enfim, né, muitas reflexões. Mas que está ligado a essa possibilidade de uma autoexpressão e também de prazer estético. E aí já aparece uma espécie de paradoxo, porque esse prazer estético também é um certo prazer estético ligado a esse discurso do vulnerável. Então existe uma experiência vulnerável que ela está entrecortada, interligada nessa expressão de se dizer, de se falar cada vez mais. A gente já pode pensar numa grande fusão entre a questão do público e do privado, e aí a gente já viu uma grande transformação de uma intimidade para uma extimidade, ou seja, você narra-se num espaço público que você não sabe onde esse espaço vai parar. E no caso do YouTube, o que eu percebi nessas narrativas de vulnerabilidade, né, especificamente sobre saúde mental, que vão inclusive reverberar em narrativas de um tema que é bastante sensível, que são as narrativas sobre suicídio, ou seja, sobre tentativas de suicídio. E o que eu notei, assim, para explicar para vocês um pouco do campo, né, porque não daria tempo de falar tudo, né, mas para explicar um pouco do campo, o que eu fiz, né, junto com o meu grupo de pesquisa. A gente fez essa cartografia, agora especificamente no YouTube, que é o que eu estou me referindo, selecionando esses vídeos por meio de algumas palavras-chave da própria plataforma. Depois a gente foi para uma análise videográfica desses vídeos na narrativa, e depois nós entrevistamos esses jovens, tá? Então nós fizemos entrevistas com esses jovens. E uma questão interessantíssima que apareceu no trabalho foi que muitos desses jovens, eles dizem que eles fizeram esses vídeos para colocar para fora, né, ou seja, colocarem o desabafo para falar, para esse lugar realmente ser um lugar de fala, e que eles não têm
digamos assim, uma certa intimidade, muitas vezes para falar com um familiar, com um parente, com um amigo próximo, mas que para ali na rede social, naquele território da rede social, especificamente no YouTube, eles se sentem bastante à vontade. Então isso aí a gente já coloca um primeiro paradoxo interessante entre a questão do público e do privado e da intimidade e da intimidade. Todos os jovens que a gente entrevistou nessa etapa que a gente está agora, que são 17 jovens, falaram a mesma coisa, tá? Parece pouco, gente, mas não é pouco não, tá? Porque tem bastante volume de dados por conta dos vídeos, né? E geralmente são vídeos grandes, são vídeos longos, assim, de 20 minutos, 15 minutos, só tem 5 minutos, né? Então, vou fechar. Bom, eu já adiantei bastante meu campo, mas para tentar fazer uma relação um pouco mais teórica, como eu falei para vocês, o que me interessa nessa compreensão desse corpo midiático, né, desse corpo mediatizado? Sobretudo a questão das emoções. Eu acho que atravessa aqui várias pesquisas, né? Foi falado umas pesquisas pela manhã e imagino que agora de tarde também. Então, pode passar, por favor? Eu fiz um itinerário sobre as emoções. Acho que não entrou ainda, mas enfim, como eu tenho pouco tempo, eu posso ir falando, porque, gente, o slide, na verdade, nada mais é do que para a gente se guiar, tá? Diferentemente dos meus colegas de meio que trouxeram fotografias maravilhosas, lindas, os meus vídeos eram vídeos muito grandes, mas eu acho bem interessante depois, se vocês quiserem buscar, né, as referências, tem bastante referências, então não daria nem tempo. Cada vídeo tem aí uma média de 15 minutos, 20 minutos. Então eu fiz um itinerário, né, na primeira parte sobre as emoções, a partir de diferentes abordagens. Eu uso bastante o referencial teórico do Didi Huberman, que para mim é um autor importante para a reflexão das imagens e dessa relação com as emoções, tá? Pode passar. E também, como eu desenvolvo essa espécie dessa noção, como eu falei, de narrativas catárticas midiáticas, eu também trabalho com o conceito de patos, né, que para mim ele é central e ele pode ser ligado a essa constituição dessas imagens, né? Então o Didi Huberman, ele propõe a compreensão das emoções através do que ele chama de uma materialidade visual, sugerindo que a experiência estética está profundamente vinculada à emoção. Então aí a gente pode pensar, inclusive, esse jogo desse espaço imaterial, que evidentemente a fotografia, né, já é pensada dessa maneira, mas como essa imaterialidade, ela é uma imaterialidade cada vez mais material, tá? Então é interessante esse conceito do autor. E outras referências, pode passar? Pode passar mais um pouquinho, isso que eu já adiantei. E outras referências, né, para a gente entender até o processo, o conceito mesmo de emoção a partir de perspectivas distintas, porque o meu trabalho é um trabalho interdisciplinar. Eu, né, uso aí o Alain Corbin, o Vigarelot, a Eva Illouz, o David Le Breton, nesse caminho de entender essas interações entre essas emoções, né, esses afetos. Aí eu tô colocando afetos e emoções, embora sejam para alguns autores conceitos diferentes, mas eu estou colocando nessa pesquisa apenas por uma questão de nomenclatura mesmo, né? Por uma questão textual, de uma forma, de uma compreensão conjunta. Essas conexões, né, entre mídia, afeto e essas redes telânicas, né, ou seja, esse território telânico. Pode passar, por favor. E aí, gente, só para tentar finalizar, para tentar fechar, o que seria essa noção, né, dessas narrativas catárticas midiáticas, né? Eu parto do conceito spinoziano, né, do afeto como uma força motriz essencial para o engajamento dos indivíduos com essas plataformas e levando em conta que o afeto deve ser entendido aí como
enfim, uma força que atravessa esse território do nosso corpo e como essa força ela tem se transformado a partir dessa tecnologia, né? Ou seja, das mídias de uma maneira geral. Então, assim, pensar que corpo é esse, que território é esse e como se dá esse encontro com a alteridade hoje em dia por várias perspectivas. Então, por exemplo, eu estava até comentando com a colega hoje de manhã, aí para fechar mesmo agora, que eu oriento vários trabalhos, como eu falei, eu sou da área da comunicação, e particularmente estou orientando um trabalho hoje em dia, atualmente uma pesquisa de doutorado sobre o trabalho do jornalista e o seu encontro com a fonte, né? Por exemplo, então a gente estava falando hoje mais cedo sobre a questão da empatia, né? Como que a gente pode pensar a empatia por meio das telas? Que tipo de enfim, que tipo de processo se dá a partir dessa representação de si no mundo cotidiano hoje, nesse cotidiano mediatizado, na qual o corpo ele é compreendido de outra forma. Ele é um corpo que se dá totalmente imageticamente na hora que você se transforma nessa imagem. Então, ou seja, pensar um pouco essas relações, né? Então, enfim, a pesquisa é bastante longa, isso seria só, digamos assim, um pedacinho para vocês, né? Eu fiz assim, trouxe basicamente mais uma reflexão teórica, a partir dos autores que eu estou pesquisando, e depois, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente parte para o debate. Acho que eu já estourei meu tempo, né? Certinho? Eu vou então passar a palavra para o Vinícius Andrade Pereira, do PPG-Com da UERJ, que vai apresentar o trabalho dele, Experiência Cinética Urbana e Psicogeografia, Dinâmicas e Conhecimentos Complexos na Exploração das Cidades. Vinícius, vamos lá. Boa tarde a todos. Grande alegria estar aqui nesse evento que traz, acho que promove, né, alguns encontros, reencontros, né, mas principalmente uma abordagem que acho que pode nos ajudar a pensar um pouco como o nosso programa de pós-graduação, e aqui representado diretamente pela Cíntia, vem ampliando seus diálogos, né? E principalmente vem ampliando esses diálogos, congregando aquilo que parece ser não apenas os afetos, né? Mas realmente aderências temáticas, que eu acho que são muito interessantes, porque eu entendo que todo programa de pós-graduação deve ter um perfil, né? Algo que o distinga de outros programas, para que exatamente a gente tenha linhas específicas de pesquisa, enfim, um relevo, né, de pesquisa específico. E eu fico muito feliz, assim, a fala, por exemplo, do Fábio, na abertura hoje, eu acho que ela foi tão claramente tradutora, né, de questões vivas, né, e atuais que nós temos dentro do programa, né, e não é apenas porque ele tem já uma longa, né, conversa aí com Cíntia, com Micael e com tantos outros, né, mas porque realmente eu acho que essas aderências temáticas, elas, ainda mais quando costuradas com afeto, né, como a Cíntia gosta tanto de pontuar, ela acaba podendo revelar isso, quer dizer, esse grande espaço, né, que torna de modo muito facilitado o acolhimento de diferentes pesquisadores, né? Então eu fico feliz de verdade de poder estar aqui junto com esse grupo e me identificando, né, com uma série de questões que talvez num passado mais longínquo, né, da minha própria trajetória como pesquisador, eu não reconhecesse, né, essa aderência, né? Então eu acho isso é um motivo também de alegria, a gente reafirmar, né, uma trajetória, né, no reencontro do seu próprio espaço, quer dizer, dentro do seu próprio espaço sendo ampliado de muitos modos, né? Então eu queria com isso, na verdade,
agradecer, né, saudar essa iniciativa, né, e ao mesmo tempo desejar vida longa e muitas outras formas de atualização desse modelo aí, né, das metrópoles sensíveis, vamos colocar aí nesse plural aí, para que tantas outras cidades brasileiras possam realmente, Fábio, e eu digo isso já me colocando aqui à disposição de todos vocês, né, para que isso possa realmente se replicar aí em outros espaços, né, e parabenizar todos os envolvidos com o evento. Bom, eu queria também começar pedindo desculpas, porque o meu parceiro de apresentação, o Renato Furtado, que é me orientando, me mandou uma mensagem hoje dizendo que não viria em função de estar com um estado gripal muito forte, enfim. E isso também produziu um pequeno desarranjo aqui na nossa fala, porque a gente estava com uma apresentação meio no jogral, assim, dividida, e com isso eu vou aproveitar, inclusive, sendo muito franco, e puxar um pouco mais a brasa para as sardinhas que me interessam diretamente, né? O Renato está trabalhando comigo no doutorado e tem um percurso muito interessante, já se qualificou, tem estado muito interessado nas questões das atmosferas, a gente tem dialogado muito sobre isso, mas a pesquisa dele se fecha mais em torno agora de comunicação de satélites, enfim, impactos disso no meio ambiente. Então eu vou aproveitar e vou puxar, como eu disse aqui, para alguns pontos que ainda são, vamos dizer, comuns nos nossos diálogos, mas alguns que já são mais específicos do que eu estou fazendo. Essa nossa comunicação se intitulou Experiência Cinética Urbana e Psicogeografia, Dinâmicas e Conhecimentos Complexos na Exploração de Cidades. E esse trabalho, ele é um recorte de um outro trabalho que nós publicamos, exatamente sobre experiências cinéticas urbanas, onde nós usamos, trabalhamos muito a ideia de alguns conceitos que eu tenho sugerido, né, a partir da leitura de um trabalho de um sociólogo da UERJ, que atualmente está na UF, que é o Paulo Gajanigo, e ele propõe esse termo Mood Studies, né, estudos dos humores, né, a gente poderia traduzir livremente assim, e basicamente ele propõe que esse Mood Studies seria uma espécie de movimento que a gente poderia encontrar hoje nas ciências humanas, né? Depois, por exemplo, da virada afetiva, né? Com Patricia Kolff, enfim, que trabalha bastante essa perspectiva, e ele propõe essa ideia de que o Mood Studies ele poderia, muito sinteticamente, ser representado no vívido interesse que termos ou conceitos como atmosfera ou estímulo, né, ou mesmo estrutura de sentimentos, o Raymond Williams, que está sendo recuperado, tem ganhado, tem recebido a atenção no campo das ciências humanas, e ele acha que isso já daria para ser nomeado como um movimento, né? No artigo dele, que eu gosto sempre de citar, ele já faz uma espécie de recenseamento, né, dos eventos institucionais que já legitimariam essa ideia de um movimento como o Mood Studies, né? Mas, pois bem, na verdade isso para mim é uma espécie de encontro feliz, né? Por quê? Porque a gente, nós pesquisadores, especialmente de áreas humanas, né, a gente, de uma maneira geral, a gente tem uma espécie de vamos dizer assim, vamos chamar de recurso metodológico, né, que a gente vai por um caminho sem ter muito ainda legitimação, né, talvez movido um pouco por uma intuição, ou mesmo movido por uma questão, às vezes por uma dor, né, por um desespero até. E é uma delícia quando você começa a encontrar autores que legitimam esse percurso, né? Eu acho que não é tão estranho dizer isso, né? E essa altura do campeonato, quando a gente já começa, de alguma maneira, contemplar o ocaso da nossa vida acadêmica, né? Eu digo ocaso porque a gente já pode colocar no horizonte aí
quantos anos faltariam para uma aposentadoria, por exemplo, né? Então a gente já começa a ficar um pouco mais à vontade de afirmar certos percursos, né? Eu, pelo menos, me sinto muito assim, né? Não que eu esteja contando os dias para a aposentadoria, estou dizendo apenas que a gente já tem um percurso de casa, de vida acadêmica, etc. E nesse sentido eu acho que a gente fica mais à vontade de dizer isso. Poxa, quantos autores eu fui encontrar bem mais tarde, depois que eu já estava num percurso há muito, não vou dizer solitário, mas vamos dizer, um pouco desorientado, né? Por não encontrar pares, vamos dizer assim. E eu digo isso porque tem duas trajetórias que rapidamente eu recupero para falar um pouco do que eu quero falar aqui. Uma é exatamente os estudos das materialidades, né, que acho que há uns 20 anos nós começamos a trabalhar isso lá na UERJ, particularmente. Eu tive a sorte de ter o Eric como interlocutor nesse momento, né? Escrevemos um artigo em 2004 sobre estudos das materialidades na comunicação, enfim. E ali a gente pensava muito, de uma certa maneira, como fugir de um certo, vamos dizer, cânone que tinha no campo, que depois ficou genericamente conhecido como paradigma simbólico, né? Ou virada linguística, enfim. E eu acho que por aquele caminho a gente já sentia um pouco a necessidade de estar pensando metodologias ou abordagens ou perspectivas que pudessem de alguma maneira incorporar modos de investigação, eu gosto de falar de explorações, que fossem talvez, vamos dizer, um pouco esdrúxulas, talvez, nos seus modos de investigar. Esdrúxulos por quê? Porque não descrevia muito bem método, né? E não descrevia, não era por preguiça, era por uma dificuldade mesmo. Que método exatamente isso? Porque às vezes a gente percebia camadas tão distintas de investigação, né? Camadas tão distintas de modos de se aproximar de um objeto, né? E hoje eu acho que cada vez mais eu prefiro outras expressões, porque eu venho trabalhando com uma espécie de solução do sujeito dentro da pesquisa, então não faz sentido você manter a ideia do objeto, né? E nesse sentido, quando a gente começa por aquele caminho, eu acho que a gente começa a vislumbrar, né, um modo que cada vez mais exigia vivências com essas temáticas, né? Quer dizer, a materialidade, de uma certa maneira, ela falava muito disso, falava de como o seu corpo é afetado, né? E como o seu corpo é afetado por aquela temática, como esse corpo, né, reagia àquelas temáticas, em diferentes contextos, né? E isso, de alguma maneira, quando eu naquele momento eu estava muito ligado a estudos de cibercultura, e sempre com uma questão que eu coloco muito como uma questão McLuhaniana, né? Como o Fábio hoje até lembrou, que faz parte do meu percurso, esse encontro com o McLuhan, né? No doutorado ainda, fui fazer o doutorado de sanduíche em Toronto, por conta dele, enfim. Mas essa questão McLuhaniana, que seria como que essas tecnologias nos afetam, né? Como elas fazem, modulam o que somos, né? Que na verdade eu acho que é uma grande questão que eu nunca larguei, né? Porque eu me formei em psicologia, eu queria ser psicanalista, eu fui para dentro do instituto psiquiátrico, enfim, e eu acho que eu fiquei tenho essa questão muito viva até hoje, que é o que faz com que sejamos o que somos, né? Momentaneamente, modularmente, circunstancialmente, né? São sempre afetações distintas, e esse momento, né, dos inícios de estudo de cibercultura aqui, pegando a questão de as tecnologias, né? Tudo parecia um cenário muito obscuro, e pensar como elas nos afetavam parecia uma agenda interessante. Só que uma agenda extensíssima, não teria como, né, dar conta disso. Quer dizer, fiquei estudando alguma coisa de visualidade, estudando alguma coisa sobre afetos, até que chego no campo dos estudos de som, né? Comecei a pensar, poxa, como que essas tecnologias estão modulando a maneira como a gente escuta, né? E desde então, pelo menos uns 10
anos ou mais, eu tenho estacionado, vamos dizer, ainda que temporariamente, é sempre assim, nessa questão dos estudos de som. E ali eu comecei muito claramente a perceber, e a minha matriz, vamos dizer assim, teórica, era um trabalho que eu sempre cito também, a tia Denora, pesquisadora inglesa, quando ela começa a se interessar, a pensar a música, como a música nos afeta cotidianamente, né? Quer dizer, como que a música afeta nossos humores. Como que a gente põe a música para ficar triste, a música para ficar alegre, a música para ter tesão, a música para malhar, né? Ela faz um estudo muito interessante e muito bem documentado, etnográfico, enfim, a respeito. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu acho que todos nós temos essa experiência de uma maneira muito vívida, né? Quem aqui já não põe música para modular diferentes estados afetivos, né? E como a gente é transformado, às vezes de um modo até mais profundo, por essas experiências, né? E aí eu comecei a me interessar por não apenas música, mas eu comecei a pensar que os sons e ruídos, entre aspas, não musicais, né, também teriam esse poder, também poderiam gerar essas modulações. E essa investigação, ela me levou então ao que eu comecei a nomear como MERSB, né? Mercado de Ruídos e Sons para o Bem-Estar. Eu comecei a perceber que aí, tentando formatar isso, vamos dizer, num pacote mais acadêmico, né, eu comecei a pensar assim, mas é engraçado, porque tem uma modulação aí, quer dizer, a escuta de ruídos hoje, o cara ficar ouvindo ruído branco para se concentrar, para estudar, ou para trabalhar, né, ou o barulho do ASMR, né? As pessoas viciadas nisso, etc. Eu citei há pouco no ponto que eu estava, o Bullos, né? Esse ano lançou uma parte da sua campanha com a ASMR. Quer dizer, tudo isso mostrava uma modulação da escuta que me interessava bastante, e eu comecei a catalogar isso através dessa experiência, né? do MERSB. Mas aí eu comecei a perceber uma coisa que também me fisgou, que era, olha, mas a escuta do MERSB, desses ruídos, desses sons, ela não é como uma escuta da música, quer dizer, ela não é aquela escuta que você põe, que você, né, tem um momento do solo, tem um momento dali daquele arranjo, que você já antecipa até a tua emoção, porque uma escuta, sob muitos aspectos, que tem um foco, né, que ela tem uma fruição que implica quase que o acompanhamento de uma narrativa melódica, harmônica, né? Essa escuta é uma escuta mais de fundo, né? É uma escuta quase como se fosse de uma música ambiente, é quase como se fosse um music, né? Aquela iniciativa de botar uma música de fundo para as pessoas, para deixar um ambiente meio, vamos dizer, homogeneizado sonicamente. É como esse som, né? Que ele está aqui, ele de alguma maneira está conformando o ambiente, né? Mas a gente não escuta ele até que eu chame a atenção para ele, né? Quer dizer, e aquilo me pareceu uma escuta muito, muito presente nos nossos dias, né? Mas pouco explorada, pouco conhecida, pouco investigada, né? Então a gente começou a trabalhar com isso, eu e um grupo de pessoas, a gente, a partir de um estudo de uma ex-orientanda, a Débora Rossis, que estava trabalhando com lo-fi, a gente propôs um trabalho escrito com outros colegas, além da Débora, o Marcelo Conta e o Cássio Borba, a ideia de uma escuta lo-fi, lábio e oscilatória quanto ao foco de investimento, né? Brincava com a palavra lo-fi, né? E aí essa escuta, ela me deu um mote para mergulhar na música ambiente, a música ambiente como uma música que está cada vez mais sendo recuperada, não apenas como uma música de fundo, mas uma música que nos ensina, ou que talvez tenha uma pedagogia para a gente escutar não apenas o gênero música ambiente, mas para escutar ambientes,
né? E esse é o ponto que me interessou, quer dizer, essa música ambiente, essa escuta da música ambiente, reafirmou esse encontro que eu estava dizendo para vocês com o Mood Studies, que eu falei, poxa, mas é isso, quer dizer, a gente tem que olhar para as cidades, né? Quer dizer, a cidade, e esse encontro também de alguma maneira reflete isso, ela é muito marcada por expressões diversas, mas ainda, ao meu ver, uma centralização das visualidades, das imagens. As imagens ainda ocupam um lugar muito especial, muito central. A gente pode dizer que as abordagens, de uma maneira geral, sobre espaços, sobre deslocamentos, sobre mesmo como se concebe cidades, a gente tem sempre uma discussão muito forte sobre os aspectos visuais centrados, né? Mas a gente escuta pouco uma reflexão, uma discussão sobre, por exemplo, os impactos táteis ou sonoros, ou olfativos, né, de uma cidade. Quer dizer, a gente começa, e aí também, já recebendo na plaquinha dos 5 minutos, eu já justifico, né, o interesse que a gente teve em redescobertas de propostas como a da psicogeografia, né? Quer dizer, que a gente fala assim, poxa, mas tinha ali, né, os situacionistas pela França, mas também o grupo de Chicago, né, tem um autor Wood, que ele faz um paralelo entre o trabalho do Kevin Lynch nos Estados Unidos e do situacionista, especialmente do Debord. E ele fala assim, olha, o que essa galera começa a trazer de um modo muito claro é a complexidade da experiência urbana, né? Quer dizer, não se trata apenas de fazer mapas de circulação, não se trata apenas de... mas como que você é impactado pela sombra, pelo cheiro, no meu caso, pelos sons, né? Então eu comecei a pensar muito que esse reencontro com esses campos complexos, e aí a psicogeografia para mim, ela vem muito como uma experiência dessa ambiguidade, aliás, dessa ambivalência que os radicais psi e gel desempenham na etimologia da palavra. Quer dizer, me interessa muito recuperar essa ideia de que tem um geográfico na estruturação, na conformação daquilo que somos, né? E esse geográfico, ele cabe muita coisa, assim como cabe muita coisa na psicologia, quer dizer, na psicanálise, que é mais até a minha referência. E eu fiquei, mais uma vez, pensando assim, poxa, que encontro feliz, porque isso bate muito com uma ideia também que eu venho trabalhando nos cursos de pós-graduação, que é a ideia de epistemologias fluidas, né? Que é uma ideia do seguinte, olha, as epistemologias fluidas, elas, de uma maneira muito genérica, ela deve ser aquela ideia de que, olha, a sua formação, quer dizer, a origem do seu pensamento, o teu arcabouço teórico com o qual você opera para tentar entender o mundo, ele deve ser considerado apenas isso, apenas a sua história, né? Ele não é nem melhor nem pior, ele precisa ser posto em diálogo, urgentemente, com outros campos. Então a gente deveria ter não apenas psicogeografias, né? Mas eu penso que a gente deveria ter astrogenéticas, eu acho que a gente deveria ter, né, biomatemáticas, eu acho que a gente precisa ter, né, cinemas, né? Quer dizer, a gente precisa realmente exercitar mais isso que na prática a gente vem fazendo, que é dialogando com outros campos, sempre ciente do desafio maior, que é encontrar uma língua, encontrar um modo de comunicação que permita de fato a troca, porque do contrário você vai continuar recebendo aquelas críticas, está usando um conceito da física quando isso não tem nada a ver com o conceito original. Quer dizer, como avançar para além disso, né? Como criar uma situação de uma comunicação efetiva entre esses diferentes campos, né? Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, né? Quer dizer, a ideia da psicogeografia como uma metáfora para
conhecimentos e movimentos complexos na exploração das cidades contemporâneas, né? Essas metrópoles sensíveis, né? Tão bem traduzidas aí pela proposta desse encontro. Tá? Muito obrigado. Tá bom, maravilha. Obrigado, Vinícius. Bom, vou passar então a palavra para o Rodrigo Morelato, né, que vai apresentar o seu trabalho Água Nabará, Imaginação da Matéria, Ambiência Rústica e Neotribalismo na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Obrigado. Gente, talvez eu fique em pé, eu já estou aqui no cantinho da mesa, já caí, né? Porque eu estou um pouco ansioso, então acho que vai me ajudar, tá bom? Cris, consegue botar aí, por favor, para mim? Não é a apresentação mais bonita que eu já fiz, tá? Eu estava em trânsito, tive problema no computador, mas eu acho a história legal e acho que vai ser um prazer partilhar isso com vocês. Eu estou meio que numa atmosfera de sonho, que eu estou vindo da Bahia, né? Eu sou professor lá agora, professor novíssimo, vai ser a minha primeira licença capacitação. E poder apresentar aqui na UERJ, no evento desse espaço, vai ser um privilégio para mim. Eu sou meio prata da casa, então você falando no programa, de ter essa personalidade, eu acho que está dando certo, né? Não sou só eu, são vários outros, mas enfim, para mim é uma honra estar aqui. Enquanto o Cris não coloca lá... Não, tem uma apresentação, depois o vídeo entra, porque eu mandei em PDF aqui, o PPT. Então, eu trouxe muitas fotos, como eu prometi, né? Pode passar já para a próxima, que tem o título. Essa é uma foto do Bruno Itlin, um fotógrafo do complexo do Alemão. Recentemente ele publicou um livro chamado Olhar Complexo. E a gente dá uma vista aqui do trabalho de onde eu vou fazer. Isso é um recorte de uma pesquisa que eu fiz aqui quase 10 anos dentro da UERJ. Eu sou formado em cinema pela UF. Tive a sorte de ser acolhido no PPG-Com da UERJ pelo João Maia, que é amigo de muitos de vocês, né? Que faleceu faz uns 6 anos, no final do mês de outubro, quase um pai para o colega Eduardo Bianchi, ali, orientador da Adelaide também. Uma pessoa querida, então fica um abraço para o João. E bem, eu trabalhei muito nessa região do Complexo do Alemão, né, na Serra da Misericórdia. Passa para mim o próximo, por favor, Cris. O nome da minha comunicação parte de uma poesia, né, e parte de umas provocações, umas coisas que eu venho estudado desde o mestrado, que é Água Nabará, Imaginação da Matéria. Isso é uma menção a Bachelard, né, Ambiência Rústica, que também é uma menção ao Emílio Williams, um dos fundadores da sociologia lá na USP, né, e Neotribalismo na Zona Norte do Rio de Janeiro. Para Cris, por favor, o próximo. Talvez eu termine um pouco antes, tá? Porque eu estou um pouco acelerado, mas a gente vai... Então, esse sou eu sou professor nessa universidade aqui, a Federal do Sul da Bahia, que é uma universidade novíssima, fica em Porto Seguro, que também é um lugar meio mítico, né? Eu acho que a gente continua essa relação assim em outros momentos. Ficam convidados todos os professores, colegas a conhecerem lá o nosso Centro de Formação e Artes e Comunicação da UFSB. Cris, para mim o próximo, por favor. Bem, como é um evento científico, eu separei um pouco o resumo em alguns elementos que depois a gente vai retomar eles ao longo do texto, né? Então, bem... esse é um recorte do meu mestrado, digamos assim, né? Então eu trabalhei muito a questão da cidade. A minha grande questão de pesquisa é a agroecologia, né? E eu estou muito interessado nessa questão da climatologia, porque o professor Fábio vai falar. Deixa no próximo slide, né? Então, bem, os meus objetivos são apresentar essa ciência nova, essa episteme que está por aí, andando na cidade com a gente, a agroecologia. A agroecologia é praticada no Rio de Janeiro como uma prática eminentemente sensível. Às vezes, quando a gente trabalha com essa questão do meio ambiente, a gente fica muito ansioso, né? A gente está nessa crise climática, precisa produzir informação, disputar, trabalhar com pensamento crítico, libertar as pessoas da ignorância delas, né? Eu trabalho por uma linha um pouco diferente, que tece essas ambiências e transforma a realidade urbana através de ações celebratórias, celebrantes, né? Como as festas, enfim, que a gente vai trabalhar um pouco. Passa para mim, Cris, por favor. Para essa apresentação eu trouxe um pouco da questão... para baixar. Isso. Eu estou tentando reinterpretar um pouco da minha pesquisa em cima dos textos do professor Fábio, principalmente por esse certo aqui que ele traz logo no começo do livro dele, né? Da importância da gente ter a atenção à climatologia, porque ela capta essas epistemes que estão na cidade hoje em dia, né? Essas transformações. Passa para mim, por favor, Cris. Tem alguns achados do meu trabalho, como que o ato do caminhar gera essa relação com os ambientes, que gera imagens que permanecem. Essa parte é um pouquinho mais árida, depois a gente vai para as imagens, vai ficar mais vivo, né? Tece essas ambiências
que são as bases da agroecologia no Rio de Janeiro. E a agroecologia é múltipla, tá? O Brasil é grande, o mundo é grande, e o conhecimento é sempre localmente situado. Cris, passa para mim. Mas antes, talvez, de apresentar essas questões, vamos caminhar e ouvir histórias. E agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa e a gente vai retornar a esses elementos. Cris, por favor. Bem, eu trabalhei muito nessa região, né, que é a Serra da Misericórdia, fica lá na zona norte do Rio de Janeiro, e é aquele mato por onde, em 2010, os bandidos fugiram pela mata na operação da polícia, né? E que a gente sempre fica ouvindo histórias terríveis e tal, de tiroteios e belezas. E lá eu conheci um grupo, né, uma neotribo, enfim, chamada Verdejar Socioambiental. Passa para mim, Cris, um pouquinho. Que foi agregada por esse camarada aí que já faleceu, Luiz Marins, que também respondia pelo nome de Luiz Poeta, ou Poeta, por um motivo muito específico e simples. Né? Ele era morador da Zona Norte, dos 5 complexos de favelas que circundam essa mata, e ele tinha por hábito caminhar por aquela mata, de uma favela a outra. Então entrava na favela da Galinha, saía na Fazendinha. Outro dia ele fazia uma caminhada do Complexo do Alemão, terminava na Fazendinha, no Sérgio Silva, por exemplo. E ele era essa figura que ficou conhecido como poeta pelo seguinte: o ato deambulatório, o fato dele caminhar, fez com que ele conhecesse as grutas, as nascentes, os segredos, os mistérios e os sonhos que habitavam essa montanha. E a maneira dele de compilar esse conhecimento que ele foi tecendo através do corpo e do caminhar por essa parte meio esquecida, abandonada na cidade, foi através da poesia. E a poesia a gente às vezes esquece, é uma tecnologia de comunicação também, elas ajudam a reter na memória as experiências e a partilhar. O Bachelard, por exemplo, que eu estou trabalhando um pouco, ele vai falar: a poesia, ela tem algumas poesias, não todas, tem a capacidade de fazer com que esse devaneio, esse sonho acordado da fala viva, da linguagem não instrumental, percebe? Possa permanecer, tem a capacidade de explicar e iluminar o mundo. E bem, embora o Bachelard tenha trabalhado muito com a poesia escrita, nos anos 60, um pouco ligado também à emergência do campo da ecologia das mídias, vai aparecer a ideia da diferenciação entre oralidade e literatura, né? Vou mostrar um pedacinho. Passa para mim, por favor, Cris. Então, o Luiz também não caminhava sozinho, né? Ele caminhava com moradores dos arredores, com os amigos, e através das caminhadas, então, se fazia uma caminhada, por exemplo, até lá em cima, lá na ponta, é o que eles chamam de Pico 360, que é uma parte alta dessa serra. Na verdade, o pico mais alto, que eu não sei o nome, não sei se há o nome, ele desde 1948 tem sido dinamitado para a produção de brita. Então, sempre que o Rio de Janeiro passa por uma grande obra, as últimas grandes obras foram das Olimpíadas, essa pedreira é reaberta. Então, lá onde eles vão chegar perto daquela torre de transmissão é o 360, porque você tem uma visão em 360 graus da zona norte da cidade, no coração dessa mata. Passa, por favor. E, inclusive, esses são alguns dos iniciados dele, né, que fazem parte do Verdejar Socioambiental, como o Edson Gomes aqui do lado. O nome do próprio coletivo, do grupo, da comunidade, vem de uma poesia do Luiz, que chama Verdejar Já, né? Que fala assim: Piabas é um rio que corre no maciço da Pedra Branca, que é uma área preservada na zona oeste da cidade, né? Então a poesia dele é: morar em Piabas, quando será? A serra é quem clama misericórdia. Entre balas e fumaças, na zona norte do rio, a serra se lança em seu maior desafio, verdejar já. Essa foi uma das poesias, um excerto, né, de uma poesia que ele compôs, memorizou, no final dos anos 90 para os 2000. E essa poesia cristaliza um pouco a identidade dessa galera que caminhava com ele pela serra. Não só caminhava, entendeu? Mas mapeava nascente, mapeava gruta, plantava árvore, combatia os incêndios. Porque aqui dá para ver um pouco, né? Tudo que sobrou da vegetação que havia nessa parte da cidade virou capim colonião, que é uma forrageira africana trazida pela empreitada colonial e que é a única coisa que cresce num solo degradado desse. Passa para mim, por favor, Cris. Agora, abra o vídeo que está aí, por favor. Então, as poesias, elas não eram, percebe, escritas e lidas solitariamente, uma poesia para, sei lá, um hábito de consumo individual. Elas eram recitadas em espaços assim. Esse é um registro que eu peguei do acervo deles. Peraí, vai, fala. Pode correr. Tá rodando. De novo, ao contemplar a velha Bahia, eu me lembrava da Bahia que ali jazia, na qual muito mais vida havia para ser contemplada. Mas, porém, todavia,
Maria, que não é mais aquela que tão bem vivia, mesmo nesse estado de agonia, ainda é a esposa do mar, que dias após dias, em noites ou temporais, em seus manguezais, formas devidas bem fecundar. Água na Bará, água na Bará, esposa fértil do mar, aquecida pelo sol, anfitriã das águas das terras de seu arrebol. Seres humanos indignos te fazem tanto mal. Água na Bará. Se assim continuar, pode parecer demais, que num dia terrais tempestuais, em labaredas infernais, até os seres das profundezas abissais venham te ajudar. Água na Bará, na Bará, na Bará, na Bará! Um nativo daqueles belos dias, se é que nesses novos tristes tempos ainda vivia, esses três gritos a vida não queria. Fogo! Então, as poesias do Luiz, passa para mim o próximo slide, ela está transcrita, pouco antes da morte dele foi feita uma compilação das, acho que são 30 ou 28 poesias dele, mas é esse o espaço de enunciação desse tipo de conhecimento que não é uma linguagem instrumental, percebe? E que ele é povoado dessas questões. Nesse caso, por exemplo, foi ao final de uma caminhada, enquanto havia um mutirão de trabalho na horta embaixo, e com música. E o Luiz fala, né, isso aí é entrevista, não conheci o Luiz pessoalmente, mas eles falando assim, o Luiz separava muito bem os grupos, né? Na época a gente não tinha caixa amplificada, então enquanto estava uma galera trabalhando na horta, os músicos ficavam tocando ali, e o Luiz falava, não, os músicos estão trabalhando também, deixa os músicos tocar, porque era o que dava energia para trabalhar com essa matéria, né, da terra, que é preciso uma certa tenacidade, enfim, e os outros elementos, talvez eu consiga trabalhar isso no futuro, também aparecem, né? O fogo era muito presente, como eu falei. Então, o fogo, o Bachelard vai falar, né? Ele não simplesmente é uma questão que gera transformação da matéria, né? Mas ele também é pedagógico, ele ensina, o fogo queima, né? Ele te adverte das coisas. E combater o fogo que pegava na montanha foi como eles aprenderam a se auto-organizar em brigadas, percebe? Era preciso ter um tipo de organização rápida e célere, para quando um incêndio, um balão caísse, eles rapidamente pudessem se organizar para ir apagar esse fogo antes que se alastrasse pela montanha. Então, enfim, a poesia está... E aí eu fico pensando um pouco, não sei se a gente analisa essa poesia, sabe, como o Bachelard faria, ou se a gente pega ela como essa imagem poderosa, permanente, que pele a ação, que é outra coisa que o Bachelard vai falar no Psicanálise do Fogo dele também, né? Não é só o pensamento crítico que nos leva a agir, como a gente às vezes pensa muito ou demanda muito de questões ambientais, né? Enfim, mas os sonhos também levam as pessoas a fazerem coisas, transformarem a realidade, né? E é um pouco em cima dessa questão, desse sonho que motiva, que eu fiz a minha tese, a minha dissertação. Passa para mim, por favor, Cris, mais um. E agora eu vou continuar um pouco nessa linha da água, né? Porque eu poderia contar muitas histórias dos verdejantes. São 25 anos de existência do grupo. E eu fiquei quase 10 anos trabalhando com eles. São meus amigos. Mas eu vou perseguir os caminhos das águas que escorrem pela serra. Então, como eu já falei, essa é uma foto do Bruno. Está um pouco pixelado, algumas coisas eu retirei da internet, outras do acervo dele. Essas imagens correm por WhatsApp. Cris, por favor, mais uma. Então, não só para eles, mas eles também usam a caminhada como um processo pedagógico para as escolas da região, né? Não só como atividade lúdica, mas também como atividade de educação ambiental. Um dos jovens de umas escolas da região, por exemplo, o Vinícius, que depois virou um verdejante, como eles se chamam, né? Os membros do grupo, os iniciados. Eu estava conversando com ele e ele estava falando, cara, é muito louco, porque a gente não conhece a nossa própria cidade, né? Eu, se eu quero fazer uma trilha, eu tenho que ir lá para a Zona Sul, porque não posso ver a Zona Norte, não só pela questão da violência urbana, mas também pelo próprio desconhecimento e pela própria... a ideia de que não há trilha, não há possibilidade de natureza e lazer na Zona Norte da cidade, certo? E como a caminhada coletiva desmistifica tudo isso, né? E reencanta as pessoas para valorizar o seu próprio bairro. Passa para mim, por favor, Cris. Lá por volta de 2010, essa pedreira atuante na Zona Norte atingiu o lençol freático, né, com a demolição desse pico, e um lago nasceu na Zona Norte da cidade, ficou conhecido como o Lago Azul do Complexo do Alemão, que eles passaram a reivindicar como uma área de lazer, já que não tem nenhuma grande área de lazer na Zona Norte, que seja aqui, já tem um lago, a própria água que voltou, né?
Enfim, passa para mim, por favor, Cris. E como que eles fizeram para mobilizar as comunidades do entorno pela essa questão do parque? Porque, percebe, é muito árido você subir uma comunidade e falar, ou qualquer lugar, né? E falar, o mundo está sendo destruído pelas questões climáticas, a gente precisa se mobilizar e agir, percebe? Então é muito melhor, talvez, muito mais encantado, encarnado, você trabalhar com música. Uma das verdejantes, né, que é a Marcele Felipe, também é produtora cultural, e ela tinha os amigos da Orquestra Voadora. Então, quando o lago nasceu, brotou, e aí tem uma outra questão, que ele secou as outras nascentes que tinham, né, nos arredores, eles começaram com a Orquestra Voadora e eles fizeram uma fanfarra, entendeu? Subiram a comunidade, fizeram a caminhada tocando. Passa para mim, Cris, mais um, por favor. Isso aqui é uma das entradas da trilha pela comunidade Sérgio Silva. Eles estão descendo, né? Teve um mutirão lá em cima e a trilha para lá, até o lago. Passa para mim, por favor. No larguinho da comunidade, e fizeram um abraço simbólico no lago. O próximo slide. Ah, não. Crianças dançando. Mais um, por favor. Fizeram um abraço, é um lago muito grande, certo? E a prefeitura, o que fez? Passou a drenar. É a coisa mais idiota que você tem, né? Então, quer dizer, a água tem uma coisa do ressurgir também, do retorno do tempo, do retorno dos elementos. Né? E a Prefeitura do Rio de Janeiro drena isso. A Lafarge tem uma bomba 24 horas lá bombeando essa água, que uma vez você tira essa água, você gera mais pressão para as nascentes que estão em cima, seca mais a serra, e a gente sabe também que a questão da segurança hídrica na cidade é muito grave, né? Que é outro eixo de trabalho que eles também fizeram, movidos por esse sonho da água, né, de purificação, de transformação do mundo, transformação da própria serra do lugar onde vive. Passa para mim, Cris. Ah, tá, essa fanfarra também fez parte de um festival cultural que eles fizeram, né? Eu Amo a Serra da Misericórdia, que contou com músicos do local. Passa para mim, Cris, por favor. Uma roda cultural à noite também, para quem não foi de dia. Passa para mim, por favor. Exibiram também os filmes. Algumas dessas pessoas estiveram já na UERJ, como a Josefa, a Patrícia e o Vinícius, que eles fizeram sobre as histórias do lugar. Passa para mim, por favor. E, bem, todas as atividades da fanfarra, do plantio, dos músicos tocando, da roda de conversa, da roda cultural, eles compõem as atividades dos mutirões, que são práticas corpóreas de comunicação e de celebração, que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outro texto do Cidades em Festa. Cris, por favor, eu estou terminando. E aí, outras coisas também, né, que eles não só celebram a vida, não só buscam essa natureza, mas constroem cisternas de captação de água, de chuva ou de nascente. E sempre ao longo desses trabalhos, seja você fazendo a caminhada, seja você cuidando da horta, seja você construindo uma cisterna dessa, que eu durante o mestrado reimpermeabilizei por dentro com eles, você tem as histórias do grupo, você tem uma poesia do Luiz que é cantada, então tem toda uma ritualística que parte dessa imagem poderosa do Luiz, quase um dia eu vou fazer uma meta-análise ainda da história do Luiz poeta, sabe? Passa para mim, por favor, Cris. Olha a localização. Então isso aqui é a encosta da serra, tem uma nascente que ficava um pouquinho para cá, e essa cisterna de 15 mil litros captava a água dessa nascente, que não só abastecia uma horta, que ficava mais embaixo, mas garantia a água das favelas, dessas casas da cidade, em momentos de falta. Tudo isso é atravessado por essa mitologia do grupo, tá? E por essa ambiência rústica, que eu não cheguei a mencionar tanto, mas que tem a ver com mobilidade. Isso é uma coisa lá do Emílio Williams, depois a gente pode voltar nisso. Essa cisterna foi destruída. Tá, como todo movimento comunitário, eles estão envoltos numa série de interesses, né? E assim, uma coisa é você ter uma horta, uma comunidade, outra coisa é você vender esse espaço para virar lote para as novas casas, percebe? Então teve uma eleição na associação de moradores, o candidato que construiu esse movimento perdeu, esse grupo perdeu, e a cisterna amanheceu quebrada, amarretadas, e foi se construída uma casa por cima. Mas graças a muitas coisas, inclusive ao apoio da Cíntia e do CAC, a gente construiu 2 cisternas novas dessa. Então a gente destrói uma, mas a gente constrói 2, que foi um projeto de extensão que a gente conseguiu fazer. Muito obrigado, Cíntia, para tentar reverter um pouco esse tipo de violência, né, que acontece na cidade. Passa para mim, por favor, Cris. E bem, eu acho que já está acabando o meu tempo, mas todas essas questões, todos esses movimentos, são também para tentar transformar ou fazer valer com que essa serra, essa montanha esquecida, onde há tiroteios e belezas nascentes e talvez... E existe essa profecia, né, que a poesia dele também é chamada de profecia, dessa necessidade de se ter atenção à natureza, senão coisas terríveis acontecerão.
que ela seja reconhecida e efetivada como uma área de preservação ambiental e recuperação urbana, que é uma figura jurídica que só existe na cidade do Rio de Janeiro, fruto da Eco 92, que já passou por 2 decretos, nunca foi implementada. Diferente, por exemplo, da Paru da Ilha do Governador, ou a Paru de... acho que tem uma na Zona Oeste, eu não lembro de cabeça, tá? Não vou falar o nome para depois não errar. Passa, por favor. E essa Paru simplesmente é um lugar onde possa haver, estar viva, resistir essa episteme que eu estou tentando trabalhar, que é a agroecologia, que pode ser entendida também só como uma palavra simples, como bem viver. Poder viver a sua cidade, ter comida saudável plantada perto de casa, ter tempo para poder viver a vida, nadar num lago, sabe? Caminhar por uma trilha, encontrar seus amigos sem ser chacinado e sem ter seus direitos violados. E é um pouco... E aí isso acabou. Mas é porque eu acho que as epistemologias sensíveis revelam muito mais, que às vezes a gente fica preso nesse campo que eu estou trabalhando da comunicação comunitária com uma coisa do pensamento crítico ainda muito forte. E eu acho que as contribuições desse grupo aqui, eu sou muito grato porque tem me aberto aos olhos para esse tipo de beleza, e tenho certeza não teria conseguido ver se não fosse a fundamentação do grupo, tá bom? 20 minutos.